pela primeira vez alguns de vocês. Esse é mais um encontro do programa aqui da Realizações chamado 5 vezes Dostoiévski. São 5 grandes livros, 4 romances e uma novela, que estão sendo analisados na taxa de 1 por mês. 3 aqui pela minha pessoa e 2 pelo Ipojuca Pontes, o meu nobre companheiro aqui dessa atividade. Na verdade, no último livro, que é Os Demônios, no final de novembro, dezembro, não me lembro mais, vamos estar juntos os dois aqui. Faremos, portanto, tocaremos piano a 4 mãos nesse assunto dos demônios. Então, enquanto isso, a gente vai lendo os outros livros, né? E hoje, então, o livro que nos aguarda aí é um livro maravilhoso chamado Irmãos Karamazov, que tem todas as pronúncias, Karamazov, na verdade nós não sabemos muito bem como lidar com essas palavras, com essas línguas exóticas para o nosso tronco latino. Há sempre uma dificuldade enorme de transliteração. A verdade é que a língua russa tem uma índole antiproparoxítona. Quer dizer, ela não é nem paroxítona, ela é antiproparoxítona. Ela tende a fazer o acento tônico bem rápido, bem no início. Então é um inferno, mas isso também não nos preocupará, porque afinal de contas não temos a obrigação aqui. Isso não é um curso de filologia, nem muito menos vocês têm a obrigação de falar russo aqui. Apesar de que um dos efeitos colaterais desse curso é que vocês vão aprendendo alguns truques sobre russo, né, inevitavelmente. Nós já tivemos um primeiro encontro, há coisa de 30 dias, Crime e Castigo, que é o primeiro livro que o Dostoiévski escreveu, digamos, de relevância. Ele escreveu outros antes, mas o primeiro grande livro do Dostoiévski. Depois desse nosso encontro vamos ter O Idiota, que é dos livros do Dostoiévski, aquele pelo qual eu tenho maior relação sentimental. Eu adoro O Idiota, embora não tenha o mesmo tamanho, digamos, a mesma envergadura desses aqui. Me parece ser o livro mais emocionante, mais tocante, mais comovente de Dostoiévski. E depois há o primeiro encontro com o Ipojuca, numa data que foi remarcada, mas vocês todos devem ter recebido um e-mail com a data reestudada aí, que é Notas do Subsolo, uma novela sobre uma personagem inominada, que o livro foi escolhido porque é o livro semente da obra de Dostoiévski. Nenhum outro livro é tão resumo de todos os outros quanto esse, e acabamos então com a aterrorizante História dos Demônios, que é um livro terrível, mas um impacto enorme, é uma missa satânica, em última análise, maravilhoso. Vocês vão gostar muito, é um escritor extraordinário, de todos os escritores russos seguramente é o maior. Pode, claro, ter questões de gosto, né? Mas não parece que ninguém tenha a obra do tamanho do Dostoiévski. Esse livro que nós vamos ver hoje, chamado Os Irmãos Karamazov, é o último livro que ele escreveu na vida. Ele não pretendia que fosse o último, obviamente, tanto é que nos prometeu que a ideia de Dostoiévski era fazer um livro para contar a saga de uma família Karamazov nos mesmos moldes de Guerra e Paz de Tolstói. Então, ele tinha planejado 5 livros, depois ele baixou para 3, depois para 2. Mas só fez um só, que é esse que nós vamos ler hoje. É um livro que tem 2 traduções no Brasil mais conhecidas, que é do Boris Schneiderman, uma muito antiga, que, aliás, ele repudia. O Boris Schneider tem 90 anos, imagino, e acho que ele deve estar vivo ainda, a minha impressão é essa, e que diz que fez essa tradução meio assim... pela remuneração, era muito jovem, embora ele seja russo, né? Não teria problema de língua, mas alguns livros a gente precisa ler numa idade diferente daquela muito jovem, né? Não é possível ler. Essa mania de criança ler livro difícil começa por causa de um sujeito chamado Mills, que é um escritor inglês, um filósofo inglês, que andou espalhando pelo mundo a mentira de que ele com 7 anos tinha lido Platão inteiro. Então, isso de fato não é possível num assunto intelectual. É possível Mozart tocar piano muito bem com 7 anos. Mas a arte de Mozart é uma arte, digamos, dos sentidos, né? Não é uma arte da maturidade. Então, entender Platão não se entende com 7 anos de modo nenhum. Eu, quando tinha 12, lia o Otto Maria Carpo, História da Literatura Ocidental, apenas para ficar me exibindo na biblioteca pública.
Mas, obviamente que não entendia coisa nenhuma, ficava lá a tarde inteira lendo aquilo, e ficava mais de olho num maluco que lia lá todo dia também, que era louco mesmo, e que ficava lendo assim compulsivamente. Eu ficava de um olho no livro e o outro no maluco para saber que horas que ele ia sacar o 38 e ia tentar assassinar todos os frequentadores da biblioteca. Era doido, varrido mesmo. Mas essa coisa de criança ler livro difícil precocemente é uma coisa inviável, só você não deve coibir. Eu acho que você não deve deixar os seus filhos de 8 anos ler o Marquês de Sade. Acho que aí acho que é demais. Mas não coíba, não proíba, mas tenha pouca expectativa de que se vai entender certas obras sem ter uma certa maturidade. E Dostoiévski exige uma certa maturidade para entender. O Dr. Freud acha que esse livro que nós vamos ler hoje é o melhor romance já escrito. Afirmou isso várias vezes. Ele adorava esse livro, Os Irmãos Karamazov, por razões diferentes pelas quais eu, por exemplo, gosto. Porque o Freud achava que esse livro era a descrição perfeita do complexo de Édipo, né? Por causa do aspecto de parricídio que há durante toda a história. Aliás, Freud tinha várias conclusões muito enganadas sobre Dostoiévski. Ele achava que a epilepsia de Dostoiévski, que aliás é uma situação comum nas próprias personagens, aqui nesse livro há um epilético, ele achava que essa epilepsia estava associada à culpa de ter desejado a morte do pai. E depois, quando o pai foi de fato morto, e além de morto, mutilado sexualmente, o Dr. Freud via nessa coincidência a prova de que ele que o complexo de Édipo estava aprovado, né? Mas o problema é que o Dostoiévski soube dos detalhes da morte do pai muito depois e era epilético muito antes. Então não dá para você atribuir essa explicação. Então o Freud gosta muito do livro, ele declarou já claramente que é o maior romance já feito. Isso na opinião de Freud. Imagine, Freud viveu aí até um pedaço do século XX. Não é pouco elogio, né? Porque ele, afinal, né, viu romances incríveis. Esse é o romance que nós vamos estudar hoje. É um romance muito grande, muito bonito. Por sorte, esse resumo é pequeno, o resumo que nós recebemos aí. Vamos poder, portanto, entender bem a história. O único vez que nós vamos ter um problema sério com isso é com o Idiota, que o resumo é grande, e Os Demônios é enorme. Mas no caso dos Demônios, como a aula é mais do Ipujuca do que minha, então o Ipujuca é que está com a condição da metodologia. No caso embora a gente possivelmente vai disponibilizar o resumo para quem quiser. Não tem nenhum mal em fazer isso. A gente dá o resumo para quem quiser aí, sem problema nenhum, né? E a história que a gente vai entender hoje, vocês receberam aí uma pequena biografia do Dostoiévski. Eu não gostaria de gastar muito tempo com ela. Fundamentalmente, é sempre bom lembrar que Dostoiévski é uma criatura do século XIX, e o século XIX na Rússia é quando acontece tudo na Rússia. Porque a Rússia anterior do século XVII é uma Rússia que não sabe bem o que é, uma Rússia aí dilacerada pela dúvida se é um país asiático ou se é um país europeu. E há muitas razões para ser assim. A Rússia é enorme, hoje é 2 vezes maior que o Brasil. O território da Rússia atual é 2 vezes maior que o território brasileiro. Tem uma costa enorme no Pacífico. E a Rússia só se torna um país mais ou menos decidido a ser o que é no século XIX. No século XIX, todos os autores russos viveram. Então, você vai por aquela sequência que eu já falei para vocês, vai pelo Gogol, que é, em princípio, o pai estilístico de toda essa literatura é Gogol. Diz o Dostoiévski, somos todos filhos do Capote, que é um conto, um super conto de Gogol. Aí você tem o Turgenev, você tem o Pushkin, acho que o Pushkin um pouquinho antes, por data de nascimento. Aí você tem o Tolstói, tem o Dostoiévski, depois tem o Tchekov, todo mundo que tinha relevância literária na literatura russa viveu no século XIX, sendo que a data, bom dia, boa tarde, a data essencial, a mais importante das datas aí todas são 1861, 1861, quando são libertados os servos,
que moravam lá na rua, né? Os servos são libertados, equivale à libertação dos escravos aqui no Brasil, com a diferença que lá na Rússia, aqui também, né? De certo modo, a libertação, há uma vez uma teoria interessantíssima dizendo que a libertação dos escravos foi uma armadilha dos cafeicultores paulistas para derrubar os cafeicultores cariocas, porque ela foi feita um pouco antes da colheita, e os cafeicultores paulistas já tinham uma mão de obra não escrava, já tinham aí uma predominância de italianos, aí, de estrangeiros que não eram exatamente escravos, né? Eram parceiros agrícolas, enfim, o que fosse. Bom, mas isso não é o assunto, né? A verdade é que na Rússia, a estrutura econômica russa, baseada na grande propriedade, é um país dobro do Brasil, as propriedades são muito grandes, enormes. E que tinha o servo. O servo são chamados de almas no linguajar russo. Eram aquelas pessoas escravizadas, porque embora não fossem escravos, digamos, de nome, eles pertenciam à propriedade, como pertence à propriedade os tratores e os carrinhos de mão e os cavalos de tração. Então eram mais ou menos escravos, né? Eram coisas. E essa modificação fez uma enorme modificação na estrutura econômica da Rússia, preparando a possibilidade de até haver algum capitalismo lá, alguma burguesia. O nosso autor aqui, o Dostoiévski, viveu todo esse drama. Ele foi, na juventude, adepto de um grupo revolucionário, liderado por um tal de Petrachevsky. Graças a essa aventura juvenil, aliás, havia dezenas de grupos revolucionários, dezenas. O próprio czar Alexandre, que fez a libertação dos servos, sofreu inúmeras tentativas de assassinato, tendo finalmente sido morto num atentado. Esse que liberou os servos, quer dizer, que parecia ser que foi o que estava fazendo a detente, né? A detente, mesmo esse foi violentado, né, pelos tensões revolucionárias russas. A Rússia, nesse século, é um ninho de tensões revolucionárias. Num desses ninhos estava Dostoiévski, que era membro do grupo Petrachevsky, que era um grupo revolucionário, de verdade, com tendências intelectuais fourieristas, quer dizer, da linhagem do Fourier, que era um teórico revolucionário francês. Ele foi preso com seus colegas e condenado à morte. No momento da execução, eles fazem aquele teatro da execução e, na hora H, recuam, dizendo que tinha sido comutada a pena para a prisão em trabalhos forçados na Sibéria e depois com mais um estágio de soldado raso. E ele, então, nunca se recuperou do choque que foi aquela quase morte, né? Essa é que é quase morte mesmo, né? Ele, tudo por sadismo puro. E ele passou a vida foi muito infeliz a vida de Dostoiévski. Ele teve dificuldades imensas com todos os seus relacionamentos, teve vários filhos que morreram, viveu sob aí uma vida toda endividada, tinha o vício do jogo, tudo que gastava, torrava tudo no cassino, e vivia fugindo da Rússia por causa das, então, leis favoráveis aos devedores. E ele, de vez em quando, sumia e passava uns anos na Europa. Os russos chamavam os outros países de Europa, porque havia naquela época ainda aquela dúvida sobre se a Rússia é ou não é da Europa, né? Então, um homem que teve uma vida economicamente muito difícil, uma vida com muitos dissabores e muitas dores pessoais, com mortes de crianças, com uma epilepsia que o perseguiu a vida inteira, e que sofreu esse episódio, tendo perdido o pai também muito cedo e a mãe também. Ou seja, alguém que não teve uma vida muito, muito exemplar, assim, do ponto de vista de felicidade, né? Dostoiévski, no entanto, escreveu a mais profunda das obras. É uma música com base folclórica. Eles nunca conseguiram na música o mesmo efeito de profundidade que conseguiram na literatura, sendo que Dostoiévski é o mais profundo deles, porque Tolstói é um sujeito muito complicado, muito difícil, é um sujeito muito messiânico e tal,
E romancista do porte de Dostoiévski, de fato, não tem. Tolstói é comparável por causa do tamanho da obra, mas não tem a mesma profundidade. Tá? Mesmo pega Ana Karenina, não é uma obra assim para você imaginar que esteja próxima de nenhuma dessas de Dostoiévski. Pega Guerra e Paz, que tem, assim, impressiona pela sua tamanho e envergadura, mas, no fundo, não é uma obra que tenha a profundidade que tem Dostoiévski, nenhuma delas. Vocês receberam, além da cronologia, receberam uma lista de personagens. Esse é o truque índio para ler Dostoiévski, ou qualquer desses autores russos, porque vocês reparam aí que todo mundo tem 3 nomes, isso é uma coisa padrão. Em russo vigora o regime do patronímico. Quando não tem 3 nomes é porque não está no livro, então não foi possível transcrever para cá. Mas todos têm 3 nomes. O primeiro nome é o nome da pessoa, Fyodor, por exemplo. Pavlovich, filho de Pavlov, é o patronímico, que desapareceu nas outras línguas e que virou sobrenome, né? Karamazov é o nome da família. Além de terem 3 nomes, eles têm apelidos o tempo todo, apelidos que nunca parecem muito com um com o outro, né? Por exemplo, vocês veem ali o Mikhail Osipovich, Rakhtin, este é um templo de Misha e de Rakitika. Então, o sujeito tem 5 nomes e 2 apelidos completamente diferentes. Depois da página 150, você não tem mais nenhuma ideia sobre quem está. Esse é o problema central. Aliás, uma das coisas boas e uma das técnicas de ler romance é você ler com uma folha branca, fazendo os esquemas das personagens sempre do lado. Então, montando os esquemas de famílias, dividindo por assuntos, porque aí você nunca se perde. Determinados romances têm meio de personagens, não precisa, mas quando é um romance meio de folha, por exemplo, A Montanha Mágica, apesar de que esse também não tem muitas personagens não, mas vale a pena nesse. Muitos de vocês já vi que a Eva comprou o livro ali da Montanha Mágica, que vai ser um dos nossos livros daqui do programa de sábado, Expedições pelo Mundo da Cultura. Esse é um livro melhor para você ler com a folha de papel branco. É uma técnica que funciona sempre. Depois que você faz outro problema é que, dependendo da tradução que você pegue, a transliteração é diferente. Esse é outro problema, né? Então, essa tradução que foi usada aqui, da Natália Nunes dos Oscar Mendes, é uma tradução do francês, que tem grande qualidade, mas é do francês. Essa editora 34, né? Está prometendo uma tradução nova, feita aí pelo Paulo Bezerra, do russo direto. E como eu comecei e não terminei de dizer, há uma tradução aí feita pelo Boris Schneiderman, que ele repudia. Ele não reconhece mais como estando num nível mínimo de qualidade. Essa mais antiga. Então há 3 traduções, uma no sebo, uma na livraria e outra no gerúndio. Né? Não é isso? Tem também da Raquel de Queiroz? Ah, é? Então tem mais. É do francês também, né? Seguramente. Então, são 4 traduções aí, sendo que uma está no gerúndio ainda. Né? E virá à tona aí, virá à luz daqui a um pouquinho. Traduções traditore, sempre aquele problema. As traduções que vêm pelo francês têm o grande defeito de serem muito adocicadas, não tem aquela rispidez, né? Não é isso? É mais ou menos como você tocar uma música dos Rolling Stones pelos Carpenters. Entendeu? Os Carpenters tocando uma música dos Rolling Stones, perde aquela rispidez, aquele negócio assim, digamos, né? Entendeu? É mais ou menos assim. Quer dizer, o francês é uma língua dulcíssima, é uma língua delicadíssima, melodiosíssima, e ele torna tudo muito doce. Então, ele perde-se um pouquinho aquela brutalidade do russo. Mas, afinal, né, não se pode querer tudo nessa vida, né, porque não há nessa vida, de fato, justiça social, né, em última análise. A nossa metodologia, pessoal, é nós lermos esse resumo aqui. Esse é um resumo enormemente lível, porque ele é curto, tem 8 páginas na prática, e a gente consegue ler e entender a história. Eu sei que o livro tem 800 páginas e que tem muita coisa que o resumo não trouxe, mas é sempre melhor do que nada, porque é muito mais fácil conversar sobre um livro cuja trama, né, a trama, dizia Aristóteles na Poética, dizia que a trama é a alma do livro.
A alma do livro é a trama. Então, você tem que ter uma trama, todo mundo tem que saber, porque falar aqui 3 horas abstratamente sobre a história iria, por certo, produzir efeito menor do que se a gente viver um pouquinho a própria experiência. É preciso que vocês lembrem também que a ideia central de toda literatura ficcional é assim. A literatura expositiva, que é quando você escreve um livro científico, enfim, qualquer coisa que tenha uma natureza expositiva, quer dizer, o livro expositivo quer te convencer sobre uma tese. Né? Mas um livro ficcional, como é Os Irmãos Karamazov, é um livro que não quer te convencer sobre tese nenhuma, quer apenas que você viva uma experiência. Então é preciso a gente se transportar lá para aquele lugar, entender como é que é. E eu irei interrompendo, fazendo aí esclarecimentos, e vocês, por favor, não deixem de perguntar coisas sobre a história, porque é fundamental que todo mundo entenda a história perfeitamente, pelo menos o seu coração, para a gente poder debater isso aqui em seguida. Que tal? Vamos lá, então? Então, antes da Vânia começar, eu vou só ler aqui essa pequena introdução aqui. O romance começou a ser escrito em 1878 e seria o primeiro de 5 da série A Vida de um Pecador. Seria, digamos, a obra de encerramento da carreira de Dostoiévski. Ele culminaria toda a obra. Né? Mais tarde, Dostoiévski reduziu o número a 2, mas só Os Irmãos Karamazov foi escrito. A intenção inicial de Dostoiévski era ter narrado a vida de várias gerações, como Guerra e Paz, de Tolstói. No início do livro, Dostoiévski transcreve como epígrafe trecho do Evangelho de São João. Em verdade vos digo que se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica infecundo, mas se morrer, produz muito fruto. Essa é uma frase absolutamente fundamental para entender o livro. A gente deixa por enquanto isso e vamos então entender a história. Essa história acontece numa cidadezinha fictícia, na Rússia, em que mora ali o patriarca de uma família, chamado Fyodor, como o próprio Dostoiévski, Fyodor Karamazov, que é o Fyodor Karamazov, é o tipo do sujeito, digamos assim, de uma vida condenável. Ele é um velho libertino, ele é um velho sensualista, uma pessoa... imagino que seja muito velho, né, velho para os padrões da época. Ele possa ter aí 60 anos, mais ou menos, 60 e pouco, não é velho não, mas é um sujeito assim já com uma certa maturidade e que teve uma vida voltada para a própria diversão e para curtir a vida. Ele teve 3 filhos, o primeiro com a primeira mulher e os 2 segundos com uma segunda mulher, mulheres estas que morreram as duas muito precocemente. De modo que ele não criou, os filhos não foram criados com ele. Foram criados primeiro por um casal de empregados que mora com eles, depois por parentes distantes. Esses filhos chamam-se Dmitri, o mais velho, que é o único filho daquela mulher, e o segundo chama-se Ivan, e o terceiro chama-se Alexei, ou Alyosha. Então, se vocês olharem aí no nosso... Está vendo ali, ó, olha ali, ó, é o nosso... Alexei, no segundo bloco de nomes, Alexei Fyodorovich Karamazov. Tá vendo? O Ivan também chama Fyodorovich, porque ambos são filhos do Fyodor, então o patronímico significa filho de. E esse Alexei tem esses 2 números, esses 2 apelidos, sendo que o nome pelo qual ele é reconhecido no livro é quase sempre Alyosha. Alyosha é um apelido para esse terceiro filho mais jovem. Eles são muito diferentes. O mais velho, Dmitri, é um sujeito que foi fazer carreira militar, muito comum na época, e é um sujeito impetuoso, é uma pessoa voltada assim para a vida mundana, é um sujeito de arroubos românticos, capaz também de fazer brutalidades. Dmitri é um sujeito do impetuoso. O Ivan é um intelectual revolucionário, é o sujeito que mora sozinho, ele é um tipo solitário, e que representa, né, o pensador, o tal do livre pensador. O conceito de livre pensador nessa época é um sujeito desvinculado de igreja, desvinculado de coisas antigas, que é um eufemismo para dizer, né, um sujeito de natureza revolucionária. E o Alyosha, mais jovem, é um seminarista. E é o único que mora lá, onde mora o pai, porque ele mora lá num mosteiro esse de cristianismo ortodoxo,
Eu preciso uma pequena nota aqui sobre o cristianismo ortodoxo. Ele é muito diferente do nosso aqui. Ele é um cristianismo completamente místico, o que não é o nosso. O nosso é um cristianismo de baixo misticismo e é um cristianismo muito racionalizado. Então, todos os dogmas cristãos estão mais ou menos defendidos filosoficamente pela escolástica, sobretudo na obra Suma Teológica, mas não só nessa obra e não só na obra de São Tomás. No Oriente não há nenhuma espécie de debate filosófico sobre o cristianismo, mas há um misticismo generalizado e há dentro dos mosteiros, porque no Oriente o cristianismo é secular, que é o equivalente ao nosso padre diocesano aqui, que lá no rito ortodoxo casa, tem filhos, e há um mosteiro lá. O mosteiro é um cristianismo recluso, e é um cristianismo que é o cristianismo para onde vai quem dirigirá a igreja. Quer dizer, na Rússia, um padre secular não tem nenhuma chance de ser patriarca, né? Então, esses são os monges que mandam. E há a figura lá na Rússia do starets. Starets é um nome de um monge velho já, que é venerado como quase um santo, que é uma espécie de confessor e conselheiro dos indivíduos, assim, alguém que orienta a vida de uma outra pessoa. Esse starets, de fato, existiu e chama-se Ambrósio, apenas para não confundir com Santo Ambrósio, que foi quem fez a conversão de Santo Agostinho, os dois são santos, mas o segundo Santo Ambrósio é santo para a Igreja Oriental. E esse Santo Ambrósio era um starets, e aí ele parece que é o modelo que Dostoiévski usou para desenhar o starets Zosima. Zosima é o nome desse starets aqui nessa história. Então, a história toda começa porque o filho mais velho, Dmitri, acha-se logrado na repartição da herança da mãe dele e vem para a cidadezinha lá onde eles moram, uma cidadezinha fictícia, vem reivindicar do pai a interação da sua herança. E traz o seu irmão, meio-irmão, Ivan, que mora em Moscou, São Petersburgo, não lembro, traz para aquela cidadezinha para ajudá-lo a argumentar a seu favor. Então, os três irmãos se encontram lá, porque o Dmitri, trazendo o Ivan, vai lá reivindicar a tal da herança. Herança que é só dele, porque o Ivan tem outra mãe. O Ivan Eliocha tem outra mãe. Para adicionar um pouco mais de tempero a essa história, existe lá na casa do velho Dmitri, do velho Fyodor, existe lá um criado chamado Smirliakov. Smir, em russo, significa morte. Smirliakov é um jovem que é epilético, como ele é, o próprio Dostoiévski, e que nitidamente tem claras uma certa debilidade mental, e que é um assistente de cozinha, assim, um ajudante de cozinha na casa do velho Karamazov, e que corre a tese de que o Smirliakov seria filho do velho, porque o velho teria estuprado uma moça débil mental que rondava lá a cidade, que vivia pela cidade, e ele teria mais ou menos a mesma idade do Ivan, esse Smirliakov, e que vive lá. O velho o aceitou como servo na sua casa, embora ele não reconheça a paternidade em momento nenhum, estando a paternidade apenas na opinião pública. Todo mundo imagina que o Fyodor Karamazov é capaz de ter feito uma coisa dessa. Não é isso, né? Quer dizer, se não é vero, é bene trovato. Porque seguramente, se ele não fez, podia facilmente ter feito, né? Sem problema nenhum. É isso, tá? Então, esse é o quadro, digamos, inicial. É assim que começa essa história. Quando todo mundo se reúne lá naquela cidadezinha. Alguém está com alguma dúvida? Vamos em frente, então? Tá? Então, por favor, vai. A história acontece ao longo de meses, na década de 1860, na pequena cidade fictícia, não sei se vou falar certo, de Skotoprykonieevsky. Nossa, perfeito. Podia ser melhor a sua pronúncia. Na Rússia czarista. Lembrem que 1861 é a data
da libertação dos escravos, quer dizer, uma data, assim, digamos, emblemática na história da Rússia, talvez a mais importante, mais do que 1917, 17 de outubro de 1917, acho que essa é a mais importante, tá? O assunto central é a família de Fyodor Karamazov, um velho sensualista egocêntrico, voltado apenas para o prazer e o poder. De sua primeira mulher, Adelaida, Fyodor Karamazov, teve um filho, Dmitri, e da segunda, Sofia, 2, Ivan e Alyosha. É isso? Não. Nenhum dos meninos foi criado em casa de Fyodor. Suas mães morreram cedo e eles foram primeiramente cuidados pelo casal de servos Grigori. Você vai corrigindo. Grigori, só seguir a anotação. Tá. E Marfa, e em seguida distribuídos a parentes. Sem responsabilidades paternais, Fyodor pôde devotar sua energia e tempo a uma vida desregrada e libertina. E assim passaram os primeiros anos até que os irmãos se reencontram. O Ipozuka, que é um sujeito de cinema, tem lá ele acabou pegando lá eu não vou nem falar o nome, ele que fale se quiser aqui, ele andou apelidando um desses cineastas brasileiros aí, mais chegados ao dinheiro da Embrafilme, de Karamazov pai. Pegou o apelido, até hoje todo mundo conhece o homem por Karamazov pai. Foi o Ipozuka quem o apelidou, assim, né? E depois ele conta quando vier aí, tá? Nossa, essa eu não perco. No início do romance, o filho mais velho, Dmitri, que havia sido oficial no exército, muda-se para a casa do pai para reivindicar a herança de sua mãe e convoca o meio Ivan, que morava em Moscovo, para ajudá-lo. Moscovo Moscou com escrita portuguesa, que é a única certa, né? Mas é só a implicância com isso, mas Moscou dá igual, pode falar Moscou sem problema. O velho Karamazov finge ignorância de quaisquer valores ou propriedades que pertençam por direito a Dmitri e alega já ter pago com pequenas remessas ao longo dos anos. Estabelecido o impasse, Fyodor sugere brincando que para trazer paz ao lar, Karamazov, a família deveria ir ao mosteiro local onde estudava o filho mais novo, Alyosha, e deixar que... Nossa... O Starets? Que o Starets... Pode ler, por favor, a nota aí embaixo. Hã? Pode ler a nota sempre, por favor. Tá, que o Starets, designação de padre preceptor na Igreja Ortodoxa Russa, Sósima, um homem venerado, quase como santo, arbitre, né, desculpe, Isso. a questão. Alyosha teve o encontro por acreditar que seu pai só o havia proposto por sarcasmo, mas Mioshev, um primo dos Karamazov, leva a sugestão a sério e marca a reunião. Ivan, o filho intelectual ateu, que ganhara certa notoriedade por um artigo que escrevera sobre as cortes eclesiásticas, o acompanha ao mosteiro. Então, o velho, para fazer, obviamente, a título de deboche, diz, então vamos todo mundo lá no Starets. Porque Starets era assim uma espécie de figura assim acima de todos os conflitos, alguém santo, né? E aí era de brincadeira, mas um parente lá, o Milzov, que depois desaparece, não tem menor importância na trama, ele vai lá e combina. E vai todo mundo lá pro mosteiro, onde o Alyosha estuda o filho mais novo. Né? O Ivan vai junto, louco por um debate teológico, porque o Ivan é o ateu. Quer dizer, o Ivan acha que esse negócio de Deus é importantíssimo, porque é o modo pelo qual você controla socialmente o mundo, que é um estratagema, é uma figura inventada pelo poder para controlar a sociedade. E ele, então, sempre tem uma porção de discurso a fazer nisso. Ele fará o discurso a parte mais importante do livro está a cargo do Ivan. Vamos ver daqui a pouquinho. E aí vai lá o Dmitri e o velho que estão brigando, e os dois irmãos, e mais o Milzov, vão todo mundo lá para o convento falar com o Zosima, com o Starets Zosima. Tá certo? Tá? Então, continuamos. Vânia, por favor. No mosteiro, parece haver pouca esperança de reconciliação. Surpreendentemente, é Ivan que introduz na conversa o tema religioso,
propondo a inusitada tese de que se os homens parassem de acreditar em Deus e na imortalidade, nada mais seria imoral e tudo seria permitido, até mesmo o canibalismo. É Ivan Karamazov que inventou aquela frase: se Deus não existe, então tudo é permitido. Essa frase, ela nunca aparece exatamente desse jeito no livro, mas ela aparece várias vezes, mais ou menos, em torno desse jeito. Então é o Ivan Karamazov, o autor desta afirmação. Mas veja, ele acha que isso isso não está dizendo que ele gosta da religião, ele está apenas dizendo que a religião é um macro sistema de contenção pública, que é um meio de controle social, que a religião, sem ela, não seria possível a vida social. Então ele tem simpatia pela religião, mas não pelos verdadeiros motivos. Não pelos motivos corretos, mas apenas pelos motivos cínicos de um tático, que acha que a religião é boa para manter aquele gado todo sob controle. É isso que ele acha, né? Então, continuamos, por favor. Diz também que o amor ao próximo depende de crenças como Deus e imortalidade, e não de leis morais. Fyodor, por sua vez, desfila as vulgaridades usuais, cria situações constrangedoras e quando seu filho Dmitri chega atrasado ao encontro, o acusa de toda a sorte de degenerações. Dmitri retruca acusando o pai de estar tentando atrair Grushenka, uma mulher de reputação questionável, com 3.000 rublos, e fica claro para todos que ambos disputam a mesma mulher. Quer dizer, aí tem já uma complicação na história, porque além deles estarem brigando pelo dinheiro da mãe do Dmitri, né, agora também aparece uma mulher que é uma coisa um pouco estranha, o pai e a mãe disputarem a mesma mulher, né, isso não é muito comum, mas é compreensível, considerando que esse Fyodor é um sujeito que só pensa nisso, só vive disso, só tem uma vida para isso, quer dizer, um sujeito que só tem como perspectiva de vida uma espécie de prazer sexual, assim, prazer dos sentidos e tal. Esse é o velho Karamazov. E então a Grushenka aparece aí. A Grushenka é uma espécie de Jezebel, entendeu? É uma femme fatale da história. É uma mulher muito, muito impressionante, assim, e ela é o pivô dos acontecimentos que irão aí ao longo do livro. Ela não é uma figura como a Catarina, né? A Catarina que nós vimos da Sônia, do Crime e Castigo, que é uma espécie de santa. A Sônia da Crime e Castigo é a mais extraordinária, quer dizer, a personagem dostoiévskiana mais positiva, diria, mais até mesmo que o Príncipe Mishkin. Mas essa aqui não é o caso. Ela é uma moça aquilo que os americanos chamam de prick teaser, para quem puder entender o que eu estou querendo dizer. Ela é uma pessoa assim que passa a vida provocando homens. Quer dizer, ela acha que o esporte central da sua existência é tornar-se provocadora geral dos homens, e conseguiu aqui já fazer, né, com que esses dois aqui, pai e filho, se interessassem por ela. Ok? Muito bem. Quando Dmitri diz: por que este homem existe? Diga-me, pode-se permitir ainda que ele desonre a terra? E ouve a réplica de seu pai: estão ouvindo, monges? Estão ouvindo, parricida? Padre Sósima se ajoelha e se prosterna aos pés de Dmitri. Depois se levanta e pede perdão a todos. Este ato surpreende e encerra o encontro. Todos ficam chocados em silêncio. Dmitri esconde o rosto com as mãos e foge. Esse momento aqui é muito importante na história. Veja, então aquela briga lá no mosteiro, e aí de repente o Dmitri fala assim: mas por que esse homem existe? E o velho Karamazov interpreta isso rapidamente como uma ameaça de morte. Tá vendo? Olhem só o parricida. Parricida é quem mata o pai, né? Parricida é uma expressão que significa quem mata o pai. E a hora que o monge ouve isso, ele faz uma coisa incrivelmente surpreendente, que ninguém imaginava que ele fosse fazer. Ele se prostra aos pés do Dmitri, se ajoelha na frente do Dmitri, criando uma situação completamente incompreensível.
E aí o Dmitri, muito constrangido, vai embora. E essa reunião acaba mais ou menos por aí. Ainda não, depois há uma porção de outras brigas ainda pela frente. Até agora vocês estão entendendo a história, pessoal? Quem não leu, por exemplo, está entendendo a história? Tá? Muito bem. Muito obrigado, Vânia. Tá? Mas o preceptor, né, que é o velho, que é muito velho já e tem pouco tempo de vida, ele diz para o menino viver a vida. É claro que ele não precisa deixar de ser padre para isso, porque o padre lá casa, né? Vocês entenderam, né? Que o padre não associado ao mosteiro, não há celibato para quem está no mundo, para quem é secular. O celibato, a mesma coisa deviam fazer aqui, não teria a menor, é muito diferença. Ah, é mais do que isso, né? Então, lá tem que ser casado para poder ser padre. Porque se você vai para o mosteiro, é óbvio que é impossível ser casado. Uma freira ou um padre não pode ser casado, mas quem está vivendo o mundo, quem está aí rezando a missa ali, ele não pode, não tem nenhuma boa razão para não ter uma vida comum assim. É claro que pode se debater isso, né? Mas aí, há muitos lugares que funcionam assim. No cristianismo ortodoxo é assim, no rito maronita do Líbano também é assim, embora seja associado à Igreja Católica, né? Mas também pode se casar sem problema nenhum. No rito maronita, né? Do Líbano, que é um rito oriental, mas subordinado a Roma. Não é independente de Roma. Bom, enfim, né, o Starat quer que o Alyosha vá embora. E por que ele quer que ele faça isso? Porque é óbvio que o Dostoiévski escreveu o livro em seguida da vida do Alyosha. É por isso que ele precisava plantar nesse livro uma porção de bombas de efeito retardado que iriam aparecer no próximo. Então isso acontece o tempo todo. E está preparando a continuação, porque era para ser 5 livros, depois 3, depois 2. E é por isso que ele põe essas coisas aqui no livro. Tá? Muito bem, continuamos. Nesta altura do livro, o narrador nos revela que o velho Karamazov teria outro filho. Quando Ivan nasceu, uma moça doente mental, maltrapilha que perambulava pela região, havia dado à luz a uma criança. Na época, todos atribuíram o menino ao sátiro Karamazov, que mais tarde o entregou a Grigori e Marfa para a criação e o incorporou à casa como criado, sem assumi-lo como filho. O menino Smirdiakov. Isso aí. É um tipo estranho e tem ataques epiléticos cada vez mais frequentes. Curiosamente, aprecia falar de filosofia com Ivan e tornou-se bom cozinheiro. Smirt, Smirt, com T no final, é morte em russo. Smirdiakov tem uma ligação com a palavra morte. Morte. Esse Smirdiakov, ele é claramente débil mental, tem problemas mentais e ele é, no entanto, dominado totalmente pelo Ivan. A pessoa que ele respeita e vê como mais importante é o Ivan Karamazov, esse Smirdiakov. E o velho não admite que o Smirdiakov é filho dele, mas ele vive lá, né? Ele é protegido, ajuda na cozinha, assim. Até tornou-se um bom cozinheiro. Né? Era um sujeito assim, que estudou culinária e tal. E essas são os personagens. Reparem que não há mulheres, né, nessa família, o que é uma coisa importante. Né? Na família não há mulheres, as mulheres são mortas, todas morreram. Há mulheres na história, mas na família não há, né? Só há homens. Eva, por favor. No dia seguinte, à cena explosiva no mosteiro, Alyosha encontra Dmitri que, emotivo e impulsivo, explica estar desesperado por ter desviado 3.000 rublos que sua noiva, Katerina Ivanovna, havia pedido que despachasse para a irmã dela em Moscovo e teria usado o dinheiro para financiar uma farra com Grushka, numa taberna da cidade vizinha de Mokroe. Ele se apaixonara por ela e iria romper o noivado com Katerina. Dmitri, atormentado pelo ponto em que chegara a sua decadência, recita versos do hino à alegria de Schiller. Compara-se com o inseto que o poeta alemão contrapõe aos anjos que veem o trono de Deus. Todo mundo conhece o hino da alegria, é aquela parte cantada da Nona Sinfonia de Beethoven. Freunde, schöne Goethe, Funken, Tochterhaus. Todo mundo ouviu isso 1000 vezes, né? E ele então diz por irmão, né, que havia feito uma coisa muito grave. A noiva
desse Dmitri havia dado 3.000 rublos para ele mandar lá para não sei quem, e ele havia gasto dinheiro numa farra com quem? Com a femme fatale Grushenka, e agora não sabia como fazer, porque o dinheiro era da noiva, e ele tinha que resolver isso. Então ele confessa, ele tem a consciência de que ele fez uma coisa errada, né? Total consciência, não é isso? Tá? Então, por favor, vamos ver o que ele nos diz. Leu aqui o poema? Sim, por favor. Confessa ao irmão. Confessa ao irmão. Porque quando rolo no abismo, é diretamente de cabeça. Gosto de cair assim. Vejo beleza nesta queda. E do seio da vergonha entoo um hino. Sou maldito, vil e degradado, mas beijo a fímbria da veste em que envolve o meu Deus. Sou a estrada diabólica, mas sou, no entanto, teu filho. Senhor, e te amo, sinto alegria sem a qual o mundo não poderia subsistir. E o que ele diz aí é uma coisa muito importante para nos falar sobre a personalidade do Dmitri. Ele é um sujeito capaz das coisas mais irresponsáveis, como essa que fez, por exemplo, mas ao mesmo tempo ele tem consciência do seu estado de pecador. Ele não tem dúvida de que ele tem culpa. Ele pode nem sempre conseguir agir direito, mas ele é um sujeito que tem o princípio fundamental da saúde mental, que é sentir culpa. Porque a dor é uma coisa que acontece com que o seu corpo te avisa que você tem algum problema físico. E a culpa é uma espécie de aviso da sua alma de que você tem algum problema moral. Então, sentir culpa é fundamental. Quem não sente culpa já se tornou uma pessoa sem consciência moral, já está num grau muito degenerado de humanidade. É o caso do Meursault, do Estrangeiro, foi o primeiro livro, o segundo que a gente estudou aqui no programa de sábado, o ano passado, né? Então o Meursault não sente culpa de nada, porque ele já não tem mais consciência moral. Não é o caso do Dmitri, ele está o tempo todo destruído pelas emoções contraditórias, né? Bom, muito bem. Então, agora ele vai continuar confissões importantíssimas. Eva, por favor. Conta também a Alyosha que havia se aproximado de Katerina por meio de um estratagema canalha para vingar seu orgulho ferido pela indiferença dela, chantageando-a com o dinheiro que salvaria o pai dela da ruína. Então deixa eu contar essa história que não está resumido aqui. O pai dela é general e ele servia no mesmo sei lá, batalhão do pai, e o pai dessa moça havia dado um desfalque lá na caixa do exército, e isso iria ser descoberto, iria ser um escândalo, o pai dela iria ser certamente demitido, enfim, rebaixado, e ele então, sabendo disso, tendo feito tentativas de namorá-la, que ela repudiou com indiferença, assim, ele então vê nessa situação uma maneira boa de dobrá-la. Então o que ele faz? Ele vai lá e oferece dinheiro das suas economias pessoais para que ela então tivesse que aceitar, e ao aceitar ficasse lhe devendo favores. Com isso ele quebraria, ou seja, ele conquistaria com base nesse estratagema uma mulher que lhe era indiferente até então. Com isso, é assim que ele se aproximou de Katerina, porque ele a queria de todo jeito. É uma espécie de Heathcliff, né? O Heathcliff do Morro dos Ventos Vivantes é um tipo assim. Faria qualquer coisa para ter aquela mulher, também chama-se Catherine, né? Também é Catherine, lá no Morro dos Vivantes. Então, o Heathcliff é isso. É um sujeito que não hesitará em fazer qualquer coisa para ter aquela mulher. E isso que ele fez com a Katerina, até conseguir agora desistir, ele quer desistir dela, né? Porque ele está querendo fazer agora com a Grushenka. Né? Muito bem, então, continuamos. Alguma dúvida? Não. Pede ao irmão que explique a Katerina as razões do rompimento. Pede também a Alyosha que o ajude a arrumar 3.000 rublos com o velho Karamazov para devolver o dinheiro a Katerina, de modo que ele pudesse estar livre para fugir com Grushenka. Dmitri sabia que o velho havia separado 3.000 rublos em um envelope que havia sobrescrito: para meu anjo Grushenka, se consentir em vir à minha casa. Não é uma cantada bem feita essa ou difícil? Ruizinha, né? Neste índio, a Katerina recebe uma herança enorme, né? E ela... É verdade, ela depois...
Inclusive esses 3 mil livros que ela emprestou para ele já foi numa condição... Foi, ela enriqueceu, né? A família enriqueceu depois desse acontecimento. Mas esse fato não tem muita importância na trama geral, né? O resumo sempre acaba sacrificando um pedaço outro, porque quando não sacrifica dá 40 páginas, e daí fica assim quase impraticável para fazer aqui nesse nosso método de trabalho aqui, né? Mas é verdade, quer dizer, a família melhorou, né? E aí, então o velho botou aquele dinheiro lá para a Grushin, que é uma maneira um pouco grosseira de tratar a moça, né? Não é isso? Mas enfim, tá? É o quê? Mais ou menos assim, né? Pelo menos é uma cantada grosseira, né? Tem uma pior que essa, aquela que chega assim para a mulher e fala assim, ó, se você fosse um sanduíche, você ia ser X princesa. Essa não é o fim do mundo? Que horror, né? Tá, continuamos aí. Além disso, declara que Katerina não o amava realmente, mas estaria apaixonada por sua própria virtude, já que era a intenção dela salvá-lo dele mesmo. E Ivan Karamazov é que estaria realmente apaixonado por ela. Alyosha promete ajudar se puder. Ao chegar na casa do pai para pedir-lhe o dinheiro, Alyosha encontra o velho com Ivan Smerdiakov, nossa, que nome difícil, e Grigori discutindo se seria pecado renunciar à fé cristã sob ameaça de morte. Professor. Smerdiakov? Não, eu não vou falar não com esse nome aqui. Discute aos gritos e vocaliza muitas ideias de Ivan. Esse Smerdiakov é uma espécie de duplo do Ivan, assim, ele está o tempo todo repetindo tudo que o Ivan pensa. Bom, agora eu... Ele é influenciado por esse Ivan, né? Mais tarde, quando os serviçais são dispensados, o velho Karamazov provoca Ivan e Alyosha sobre Deus e imortalidade. Ivan declara não acreditar nessas coisas, mas acha que não haveria civilização se não tivesse inventado Deus. Por quê? Porque a civilização é mantida pelo medo, né? Um medo irracional, que seria um medo religioso, e, portanto, o Ivan acha que a religião é um instrumento do poder. Não, ele não tem valor em si próprio, mas é apenas uma maneira de controlar a sociedade, né? Serenamente, Alyosha afirma a existência de ambos. O velho Karamazov, então, conduz a conversa para o caráter sadomasoquista da alma russa, afirmando viverem os casais na Rússia relação mestre-escrava e fazendo comentários descarados e cruéis de como havia conduzido sua segunda mulher, mãe de Ivan Alyosha, à loucura. Alyosha chora copiosamente. No meio da conversa, Dmitri invade a sala, gritando por Grushenka, que julgava estar ali. Escondida, e não encontrando, ataca o pai, derruba-o, chuta-lhe o rosto e ameaça matá-lo. Depois que Dmitri sai, Ivan comenta com Alyosha que os répteis se devorem entre si. Esse é o seu destino. Alyosha pergunta a Ivan: pode ocorrer que cada um tenha direito de julgar seus semelhantes e decidir quem é digno de viver e quem não é? Ivan retruca dizendo que o coração humano baseia-se em motivos bem mais naturais que a apreciação dos méritos e que, no que diz respeito à morte de seu pai, ele deixava o campo livre aos desejos. Nossa Senhora! É dizer, o Ivan faz um discurso dizendo o seguinte, que se alguém matar esse velho aí, não tem a menor importância. Eu imagino que você esteja imaginando qual é o impacto de tal afirmação na mente de uma certa pessoa. Né? Compreenderam o que o Ivan fez? Ele mais ou menos teorizou a liberdade de matar. Porque, no fundo, como Deus não existe mesmo, tudo é permitido. Não é isso que não é a tese do Ivan essa? Então, tá? Porque... Mas que situação você está falando? O Ivan, fazendo a menor questão que o velho mesmo não morresse,
o Ivan acha isso porque ele é... Ah, bom, isso a gente depois vai descobrir, tá? Ainda é muito cedo, né? Mas o que o Ivan é um sujeito que é intelectual ateu, um sujeito assim, racionalista, que tem... mais simples à primeira vista. Uma mulher encantadora e boa, bonita sem dúvida, mas parecida com todas as mulheres bonitas comuns. Vulgar aqui não é no sentido que, de modo geral, a gente lê hoje, né? Como sendo, assim, digamos, baixo... extração, né? Mas é no sentido de simples, assim, uma pessoa normal. Tá? Katerina conta a Alyosha que Grushenka havia decidido voltar para o seu primeiro namorado, que havia seduzido e abandonado 5 anos antes, o que havia obrigado a aceitar a proteção de Sansomov, um velho comerciante que a mantinha. Então sabemos agora da história da Grushenka. Ela tinha sido lá desvirginada por esse Samsonov, não por esse comerciante polonês, e aí, caída em desgraça social, aceitou lá ser amante do comerciante. Então, o comerciante a mantinha, era muito comum isso, mantinha a moça lá, com criados lá, numa casa separada da sua, e aí de vez em quando ia lá e tal. Então, essa Grushenka vivia de favores, prestando favores sexuais para esse Samsonov, porque havia sido, digamos... havia se rebaixada socialmente pela sedução de que ela foi vítima. Grushenka, ao ouvir esta declaração de Katerina, reage imediatamente protestando que aquela era a ideia dela, de Katerina, e que ela, Grushenka, podia deixar ou não deixar Dmitri. Pronto, quer dizer, a Katerina não conseguiu. A Katerina tentou mandar a Grushenka morar com o polonês, porque era esse o problema, né? No entanto, a Grushenka está mostrando que não é passível de ser cooptada, né? Com planos que não seus próprios, tá? Katerina, em desespero, beija as mãos de Grushenka, que não retribui, desafiando-a. Lembre-se disso, você beijou a minha mão, mas eu não beijei a sua. Essa Grushenka não é muito fácil, né? Repararam, né? As mulheres trocam insultos. Grushenka parte acusando Katerina de ter colocado sua beleza à venda. Katerina dá-se conta de que Dmitri lhe havia contado seu segredo. Quer dizer, o que é a beleza à venda? É o episódio lá dela ter se entregado ao Dmitri por causa do dinheiro que o Dmitri deu para o pai dela, antes de ter ficado, né, de ter havido a tal da herança, que aconteceu só depois que o pai dela morreu, na verdade. Alyosha volta para o mosteiro, encontrando Dmitri no caminho, relata-lhe o ocorrido. Dmitri reage com sonoras gargalhadas e diz a Alyosha que tem mais uma confissão a fazer. O que quer que eu tenha feito, o que quer que eu possa fazer no futuro, nada se compara em baixeza com a infâmia que trago no peito, que poderia reprimir, mas não farei. Fique sabendo. Contei tudo para você há pouco, exceto isso. Não tinha coragem. Ainda posso me deter e assim recuperar amanhã a metade de minha honra, mas renunciarei a isto, cumprirei meu negro desígnio. Essa informação, por enquanto, é uma informação enigmática, ninguém entende, o Alyosha não entende, deixamos ela para lá por enquanto. Tá? Então, diz o Dmitri que pode recuperar metade da honra, e que essa outra coisa que ele fez é tão grave que não tem nem coragem de contar, embora tenha contado tudo por mão, né? Quando Alyosha chega ao mosteiro, encontra uma carta de Lisa, moça paralítica apaixonada por ele, em que ela propõe que eles se casem. Alyosha, preocupado apenas com sua formação religiosa, não leva a proposta a sério, mas decide visitá-la no dia seguinte. Essa Lisa não tem importância na trama, mas está aí apenas porque ela passaria a ter no livro que ele não escreveu, né, na história do Alyosha. Então, apenas está uma semente plantada aqui. Iniciando o dia, Alyosha vai primeiro à casa de seu pai, onde ouve dele que não dará um centavo a Dmitri. Alyosha põe-se a caminho para visitar Lisa e, ao ladear o rio, topa com o menino magricela que lhe atira pedras. Ao ser abordado, o menino lhe morde um dedo.
Trata-se do jovem Iliútica, filho de um oficial dispensado e empobrecido, a quem Dmitri, num acesso de raiva, havia surrado e puxado pela barba na rua dias antes. Nada pode ser tão ofensivo para um russo como ser puxado pela barba. Portanto, o Dmitri tinha feito as suas, mas num arrobo de ira, havia lá agredido o pai desse menino, que é um menino tuberculoso, Iliúcia, que será importante na história, tá? Nessa história aqui. Chegando à casa da mãe de Lisa, Alyosha surpreende-se ao encontrar Ivan Karamazov e Katerina Ivanovna, que, muito magoada, declara: mesmo se ele se casar com aquela criatura, a quem não poderei jamais perdoar, não o abandonarei. Alyosha insiste em que é Ivan quem ela realmente ama e que ela o estaria torturando com sua autolaceração. Ivan, por sua vez, afirma que ela não o ama e só quer usá-lo como instrumento de vingança contra Dmitri, a quem ela ama masoquistamente. Katerina, irritada, chama Alyosha de padrequinho idiota. Ivan, ofendido, parte. Alyosha relata o episódio do menino e Katerina lhe dá algum dinheiro para entregar ao velho surrado por Dmitri e compensá-lo. Ok, muito bem, tá? Muito obrigado. Agora vamos para o momento mais importante da obra. Depois desse momento a gente para um pouquinho para tomar um café. Mas agora vai haver um momento central da obra em que o Ivan encontra o Alyosha e o Ivan, então, tenta convencer o irmão de que ele tem razão nesses assuntos religiosos e faz, então, um discurso, que é o discurso conhecido como o discurso do Grande Inquisidor, que é o Grande Inquisidor o Torquemada, que era um padre espanhol que coordenava o Santo Ofício, porque de todas as versões da Inquisição, a única que é realmente cruel e assim terrível é o Santo Ofício, que é uma versão espanhola e portuguesa e que não é medieval, já foi inventada pelos reis católicos. Então o Santo Ofício não é medieval. A Inquisição italiana, né, de Roma, ela nunca foi tão agressiva quanto foi como foi essa aqui. E aí esse discurso que está aqui muito resumido é também às vezes editado separadamente em separata na obra. Você pode comprar só esse pedaço e que é notável pelos seus significados profundos. É isso que a gente vai ver agora, tá? Johnson, por favor. Mais tarde, naquele mesmo dia, Alyosha encontra Ivan numa taverna. E os irmãos continuam a conversa sobre Deus e imortalidade que havia começado na casa do velho Karamazov. Ivan declara que, embora não acredite em uma ordem no universo, ama as folhas na primavera, o céu azul e algumas pessoas, mas não pode aceitar a obra de Deus, um mundo no qual Deus permite tanta gente inocente sofrer, especialmente na Rússia, em que censuram às vezes até a morte. Tanta gente, até a morte, animais, crianças, mulheres e homens. Está sempre presente na obra de Dostoiévski, no Crime e Castigo, há aquele sonho em que o Raskolnikov sonha com um cavalo que é surrado até a morte. No processo de servidão, o dono da propriedade tinha direito de surrar o servo, surrava todo mundo o tempo todo, surras assim, absurdamente violentas, e então o Ivan está revoltado contra esse mundo que Deus fez. Como é que pode um mundo ser tão mau assim? Tá? Esse é o problema do Ivan, tá? Continuamos, Johnson, por favor. Conta-lhe casos chocantes de violência contra crianças. Alyosha diz que, embora Ivan não possa compreender a lógica de Deus, há alguém que pode. Jesus. Ivan retruca que Jesus não é a solução para todos os problemas e, para demonstrá-lo, recita seu poema-ensaio, O Grande Inquisidor. Nele, Cristo retorna à terra, em Sevilha, onde heréticos estavam sendo queimados na fogueira, a mando do Grande Inquisidor. Um velho cardeal de 90 anos. Imediatamente reconhecido, Jesus é recebido pelo povo com adoração e, entre outras coisas, cura um cego. Quando é informado dos fatos, o Grande Inquisidor manda prender Jesus numa masmorra. À noite, vem vê-lo e pergunta-lhe:
por que vieste estorvar-nos? E diz, dentre outras coisas, a um Jesus silencioso. No auge da Inquisição espanhola, que chama-se Santo Ofício, aparece Jesus Cristo em Sevilha e é reconhecido, cura um cego e todo mundo diz, Jesus, Jesus. Aí o padre manda prendê-lo. E depois à noite vai falar com ele na masmorra e começa dizendo assim, por que você está fazendo aqui? E agora vai passar uma descompostura imensa em Jesus Cristo. Tá? E depois a gente debate que isso é importantíssimo, tá? Vamos lá. Tu não podias ignorar esse segredo fundamental da natureza humana. No entanto, repeliste a única bandeira infalível que te ofereciam e que teria curvado sem contestação todos os homens diante de ti, a bandeira do pão terrestre. Tu a rejeitaste em nome do pão do céu e da liberdade. Vê o que fizeste em seguida, sempre em nome da liberdade. Não há, repito-te, preocupação mais aguda para o homem que encontrar o mais cedo possível um ser a quem delegar esse dom de liberdade e que o infeliz traz consigo ao nascer. Então é assim, Pôncio Pilatos pede para Jesus reproduzir lá o milagre dos pães, lá da multiplicação de pães, e ele diz que não vai fazer. E o soldado diz para Jesus descer da cruz, ele também não desce. Eu podia ter descido, enchido todo mundo de bolacha, não podia? Mas não desce. Então diz o padre assim para Jesus, espera aí, você não deu nem o milagre, nem o pão. Pô, você pensa que as pessoas querem liberdade? As pessoas estão loucas para entregar essa porcaria de liberdade para o primeiro que eles oferecer uma bolsa escola, bolsa não sei o quê, bolsa das quantas. Você não entende a natureza humana? Pô, você não entende, nós estamos aqui há 1500 anos tentando resolver esse problema e agora você vem aqui encher o saco. É isso que o padre está dizendo para Jesus, entendeu? Você fez tudo errado, entendeu? E agora nós estamos há 1500 anos aqui tentando viabilizar uma igreja para a qual você não deu o que tinha que ter dado. E agora você vem aqui nos amolar? É isso que o grande inquisitor está dizendo para Jesus Cristo. Reparem, olha só, continuamos, por favor. Esqueceste então de que o homem prefere a paz e até mesmo a morte, a liberdade de discernir o bem e o mal. Não há nada de mais sedutor para o homem que o livre-arbítrio, mas também nada de mais doloroso. Aumentaste a liberdade humana em vez de confiscá-la, e assim impuseste para sempre ao ser moral os pavores desta liberdade. Há três forças, as únicas que podem subjugar para sempre a consciência desses revoltados, a saber, o milagre, o mistério, a autoridade. Tu rejeitaste todas as três, dando assim um exemplo. Tu não descesse da cruz quando zombavam de ti e gritavam-te por escárnio. Desce da cruz e creremos em ti. Não o fizeste, porque de novo não quiseste sujeitar o homem por meio de um milagre. Desejas uma fé livre e não inspirada pelo maravilhoso. O cardeal diz a Jesus que ele, na verdade, não ama a humanidade por ter se recusado a reproduzir milagres e a descer da cruz. O cardeal diz-lhe que sua mensagem é para uma elite, mas a massa não é capaz de suportar o sofrimento que advém da liberdade, e esta massa, que só quer segurança material, havia sido domesticada em nome dele, e que sua presença ali era uma mera provocação para lembrar aos homens a existência da liberdade individual, como Jesus havia feito ao negar-se a fazer o milagre da multiplicação de pães ante Pôncio Pilatos e Caifás. Então, agora vem você com essa conversinha aqui, o que você está fazendo aqui? Porque quando era para você provar que você era Deus mesmo, você não fez, né? Porque alegou que você tem que ter liberdade de escolher. Bom, você nos deixou com esse problemão aqui, e agora 1500 anos você vem aqui nos amolar? Olha, tenha paciência. É isso que está falando o grande inquisitor para Jesus. Não é? Não é isso? Muito bem, continuamos. A volta de Cristo punha em risco a felicidade e a autoridade constituídas, tarefa que havia tomado séculos. Jesus Cristo, após ouvir silenciosamente o discurso do grande inquisitor e ameaçado de ser mandado para a fogueira no dia seguinte, aproxima-se do cardeal e lhe dá um beijo na boca.
O cardeal vai até a porta, abre-a e diz a Jesus: vai-te e não volte jamais. Não volte mais, nunca mais. Alyosha, escandalizado, retruca, dizendo que a igreja ali retratada não era a igreja ortodoxa, mas o pior da igreja católica romana. Mas Ivan retruca que mesmo assim pretende seguir o caminho do tudo é permitido. Alyosha, seguindo o exemplo de Jesus, beija o irmão na boca. Pronto. Essa cena, pessoal, é difícil ter palavras para descrever. Quem leu isso, né, vê a beleza desse momento do livro, de uma extraordinária talento literário, é uma maravilha. Vale a pena ler o livro apenas pelo discurso do grande inquisitor dessa situação. Quer dizer, aí nós estamos entendendo melhor como é o Ivan, né? Não é isso? E aí, tendo entendido melhor o Ivan, a gente podia parar agora 10 minutos mesmo, pessoal, porque esse nosso horário é muito curto durante a semana. E nós vamos precisar de cada minuto, tá? Vocês votariam, talvez, em uns 4 minutos? Muito pouco, né? Mais 5? Vamos lá, então. O máximo que vocês puderem, por favor.